O capítulo 16 do livro de 1 Samuel, apenas o versículo 1, por enquanto. Eu quero compartilhar com a igreja algo que, quando eu pedi a Deus uma palavra, Ele tocou profundamente no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 16, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado? Porém, para que não reine sobre Israel. Até quando terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus está olhando para Samuel e está dizendo assim: Samuel, para de insistir com projeto falido. Porque eu já tenho projeto novo para o meu povo. Não insista com projeto falido. Eu já mandei você deixar de lado, chega. Mas aí ele continua dizendo: Então, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido. Mas quem falou isso? Foi Deus? Então quem escolheu o próximo rei? Foi o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, Deus, e somos gratos, ó Pai, pela oportunidade dada a Ti, Senhor, por Ti, Senhor Deus, a cada um de nós, primeiro de estarmos aqui na Tua casa, que já é bênção sem medida, nós podemos Te adorar dentro da Tua casa. Também, Senhor Deus, por podermos compartilhar da Tua palavra com a Tua igreja, Senhor, eu Te peço mais uma vez que no ministrar da Tua palavra, Tu fales primeiramente ao meu coração. E que nesta noite, Senhor Deus, jorrando a Tua água sobre mim, Senhor Deus, eu também consiga fazer com que ela alcance a cada um dos corações aqui presentes nesta noite. Deus, dá-me da Tua graça e misericórdia, do Teu amor, Senhor Deus. Abençoa cada família representada neste lugar nesta noite, que a Tua bênção seja derramada de uma forma tremenda nesta noite, nesse lugar. Que nós venhamos alcançar aquilo que Tu tens para cada um de nós, que eu sei que Tu tens, Senhor Deus, nessa noite um maná. E esse maná, ele é para hoje. Nós queremos comê-lo hoje, queremos nos saciar desse maná hoje. Não nos permita, Deus, sairmos desse lugar sem alcançar a plenitude daquilo que Tu tens ao nosso coração, para que a nossa vida, Senhor Deus, possa Te glorificar de uma forma tamanha, e o nosso testemunho seja, Senhor Deus, o louvor e honra da Tua glória, o testemunho do que Tu vives em nós. Toma cada um de nós em Tuas mãos, ó Deus, e não nos permita fraquejarmos diante dos projetos que Tu tens colocado para cada um de nós. Renova os nossos projetos, e os falidos arranca de cada um de nós, para que alcancemos através da nossa visão a plenitude daquilo que Tu tens na nossa vida, e que não venhamos parar diante das circunstâncias adversas que esse mundo coloca diante de nós. Estamos aqui para Te louvar, Te bendizer, em nome de Jesus. A igreja pode sentar e sente com a palavra de Deus aberta. Amados, quando Deus me deu essa palavra, Ele me fez olhar para mim e, como ser humano, ver que nós temos se há algo difícil, amados, para ser concepcionado numa vida, no ser humano, é a palavra mudança. A palavra mudança, ela nos constrange, porque ela traz intrínseca, a mudança ela traz intrínseco o renascer, o fazer de novo, o recomeçar, e tudo que nos traz com um recomeço é difícil. Eu trago para mim, na minha vida secular, por força do meu trabalho, eu tive que por 4 vezes me mudar de estado. E dessas 4 vezes que eu mudei, 3 delas já tinha família. E é constrangedor, você chega num lugar diferente, você começa a procurar uma casa, e aí começa a procurar uma casa que seja num lugar agradável, começa a procurar escola para os filhos, e aí os filhos têm que começar a conceber uma nova amizade, e muitas vezes isso afeta na condução escolar dos teus filhos. Aconteceu na minha vida, por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Eles caem de rendimento escolar porque é tudo novo, é amizade nova, é colégio novo, é lugar novo, é uma sociedade nova, é uma cultura nova.
Às vezes a gente pensa que novas culturas a gente só encontra quando a gente sai do país. Não. Aqueles que viajam aqui dentro sabem do que eu estou falando. Se você atravessar aqui o limiar entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, tu vai chegar em Minas Gerais, tu já vai encontrar uma cultura totalmente diferente. Se você sentar do lado de um mineiro do interior, ele vai falar alguma coisa para você e você vai falar, o que você falou? Parece que ele está falando um português diferente, é uma coisa diferente de cada um de nós, porque a mudança traz isso para a gente. É uma nova adaptação, é uma nova vida, um novo projeto. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós precisamos permitir a Deus que Ele mude as nossas vidas. Mesmo que muitas vezes seja constrangedor, mas só tem um modo de nós servirmos ao Senhor com toda a nossa alma e clareza do nosso espírito. É permitir que Deus faça a mudança em nossas vidas. Mas fazer o homem mudar é fácil. Eu mudar os meus projetos, às vezes é fácil, porque eu chego em casa muitas vezes, a gente senta em família, a gente olha, esse ano a gente vai fazer isso, vamos planejar isso. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue, mas são os nossos planos, são os nossos ideais, são as nossas ideias. E a gente consegue muitas vezes cortar parte do orçamento, cortar aquilo ali, então não vamos fazer por causa disso, porque fui eu que trazia um projeto. Projeto do homem eu mudo com facilidade. Mas quando Deus olha para mim e fala, olha Sidney, eu vou mudar um projeto que eu coloquei na sua vida, eu não entendo. Olha Senhor, se foi você que colocou, se foi o Senhor que colocou, por que esse projeto vai ser mudado? Mas mesmo não entendendo, eu tenho que aceitar. E a Bíblia me diz isso, que eu tenho que aprender a aceitar por não conseguir entender a mente de Deus. O Isaías 55 no versículo 8 diz, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, porém, como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está literalmente dizendo, olha, não procure entender, obedeça, porque eu vou mudar o projeto da tua vida. Mas como isso, Senhor? Deus olha para Samuel e fala, Samuel, meu filho, e não era a primeira vez. Samuel não foi pego de surpresa. Deus já vinha alertando ele. No versículo 10 do capítulo 15 de 1 Samuel, Deus olha para Samuel e fala, Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei diante do meu povo. Eu me arrependo de ter levantado esse homem. Ele já não me adora mais, ele já não me louva mais, ele já não obedece às minhas escrituras. E aí abate o coração de Samuel. Sabe o que ele faz? Ele vai orar e vai clamar pela vida de Saul. Ele vai pedir. Ele já sabia que a coisa não ia bem. Quantas vezes nós sabemos que as coisas não estão boas, não tem boa condução em nossas vidas. Quantas vezes nós sabemos que precisamos mudar, mas o nosso ego não permite isso. Nós somos levados a caminhar no mesmo espaço, no mesmo caminho. Não, eu não vou mudar, senão meu vizinho está vendo que eu estou mudando e vai dizer, tu errou, né? E o homem tem aversão a isso. Sociedades hoje estão falindo, e nessas sociedades eu incluo casamento, sabe por quê? Porque um não tem coragem de pedir perdão ao outro, porque pedir perdão é algo vexatório, pedir perdão é algo humilhante. Eu não faço isso, o projeto dela que está errado não é o meu, e ela olha, não é o projeto dele que está errado, não é eu, e vivem nesse caminho durante muito tempo, até chegarem diante do tribunal para um divórcio, porque é difícil. Nós entendermos a Bíblia como ela é dada para nós é difícil. Quando alguém fala para você, você precisa pedir perdão, a primeira coisa que vem na tua cabeça, a palavra perdão, ela tem uma similaridade muito grande com a palavra perda. Então, para um homem ímpio pedir perdão, para ele é estar perdendo. E eu não vou perder para essa mulher. Aí ela olha, eu vou perder para esse homem? Não vou. Eu estou com uma situação de no meu trabalho, e eu sou obrigado a ouvir, porque a pessoa no telefone ela fala alto, ela briga com o marido, está discutindo com o esposo, com o ex-marido, e ele ganha o dobro do que ela, mas fala, eu não vou pagar a escola das crianças, porque é você que vai pagar, ela não que vai pagar, é você. E estão naquela discussão, e aí um já está ameaçando o outro, os filhos passando problema na escola, as notas caíram. E aí eu tô ali há pouco tempo, eu mudei de setor, eu falo, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu preciso falar,
Mas se eu falar, eles vão saber que eu estou ouvindo a conversa, mas eles falam alto no telefone. Me dá uma oportunidade. O mundo precisa, amados, da palavra do Senhor. Peça ao Senhor oportunidade, porque a palavra que Deus colocar na tua boca vai mudar projetos de história nesse mundo. Samuel, chega! Então o Senhor falou: até quando, Samuel, tu terás dó de Saul, se eu já rejeitei esse projeto? Se eu já rejeitei esse projeto, até quando tu terás dó desse homem, Samuel? Não tenha mais dó de Saul, porque o projeto dele é projeto falido. Eu tenho coisas novas para o meu povo. Deus muda projeto pessoal, muda, irmãos. Deus muda projeto pessoal. Deus muda projeto de vida. Deus muda projeto de lar. A palavra de Deus diz no livro de Atos, no capítulo 9, Deus nos mostra uma mudança maravilhosa. O livro de Atos, no capítulo 1, começa dizendo assim: Saulo, ele aspirava o cheiro da morte dos seguidores de Cristo. Ele tinha sede por sangue. E aí fala que ele vai de encontro ao sumo sacerdote. Ele fala: olha, libera aí carta para Damasco, libera aí carta para Jerusalém, para se, caso for encontrado no meio da rua, algumas versões diz, alguns daquela seita que servem a Cristo, que eles sejam presos e sejam trazidos para Jerusalém presos. Aí no versículo 3 do capítulo 9 de Atos, diz assim: e Paulo indo no caminho, de repente do céu uma luz forte dá de encontro com Paulo e abstém onde ele está. E Paulo é contido por aquela luz e ele se prostra no chão. E só depois de prostrado, Jesus permite que Saulo, ainda Saulo, ouça a sua voz. E aí Jesus fala: Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, atônito, olha para um lado, olha para o outro e fala assim: Senhor, quem é, Senhor? Aí Jesus fala, Senhor fala: Saulo, sou eu, Jesus, aquele a quem tu persegues. Aquele a quem tu persegues. E aí Deus fala do projeto de Saulo. Deus fala do projeto de Saulo. Por que recalcitrar contra os agrilhões? Por que tu recalcitas contra os aguilhões, Paulo? Ou Saulo? Sabe o que Jesus está dizendo? Admita agora que o teu projeto é falido, porque quem cuida da igreja sou eu. Admita agora, Saulo, que aquele que se levanta contra o meu povo, não vai prosperar, porque quem cuida dele sou eu. Você pode se levantar, mas você vai ter que cair. Projeto falido. Para que recalcitar contra aquilo que você não vai conseguir vencer? Projeto teu é falido, Saulo. Só que toda mudança de projeto, ela passa por etapas. E sabe qual é o grande problema do ser humano? E aí eu incluo até com muita ênfase, povo de Deus, é que nós muitas vezes, irmãos, nós queremos pular etapas. Pular etapas. Eu lembro que uma vez em Manaus, eu estava na igreja, e aí nós ungimos um presbítero a pastor. E um diácono parou de falar comigo, porque ele continuou sendo diácono. A mulher dele não foi mais para a igreja. A família saiu. E a gente foi atrás para saber o que estava acontecendo. E quando nós entramos naquela casa, nós ouvimos tanto desaforo, tanta humilhação. No final, para ela dizer: meu marido merecia mais do que ele. Projeto falido. Projeto falido.
Eu costumo dizer, pastor nenhum unge um outro pastor. Quem começa a ungir é o Senhor. O pastor só levanta a mão e derrama o óleo. Quem se unge é você. É você que se dispõe para o trabalho. É você que se dispõe para fazer a obra do Senhor. É você. Quando o pastor chega a chamar e falar assim, olha, eu vou te ungir, é porque todo mundo já sabe que você está preparado para ser ungido. E eu falei isso para ele. E ele fechou a cara. Só voltou a falar comigo depois pelas redes sociais, já aqui no Rio de Janeiro. Projeto falido. Não adianta insistir em coisas que nós não vamos conseguir levar à frente. Comece a procurar em Deus novos projetos para a tua vida. Aquilo que você conquistou, que sabe que não vai à frente, Senhor, interrompa. Em nome de Jesus, não me deixa prosseguir com esse projeto que eu sei que não vai me levar a lugar nenhum. É falido. Coloca Deus nessa causa. Coloca Deus nesse projeto. Todo projeto exige etapas. Qual foi a etapa de Saulo? Primeiro, para o projeto de Saulo mudar, ele teve que estar no caminho. A Bíblia é bem enfática. Quando ele estava no caminho, a luz o alcançou. Às vezes a gente quer andar errante, e mesmo assim, fora do caminho, queremos ser alcançados pela luz do Senhor. Às vezes a gente quer andar de uma forma não quero compromisso, não quero vontade com o Senhor, mas mesmo assim queremos ser alcançados por Deus. Eu lembro que há pouco tempo eu escutei um testemunho, que uma senhora em Brasília, ela entrou numa igreja, muito bem vestida, muito bem posicionada socialmente, e ela ouvia os louvores, ela cantava, ela se alegrava, ela se alegrava com o povo, e quando foi feito o apelo, uma pessoa chegou até ela e falou assim, minha irmã, a senhora vem aqui tanto tempo, escute louvores, você não aceitou Jesus, você quer aceitar Jesus? Não. Eu me alegro com louvores de vocês, eu gosto da palavra, mas eu não quero o que vocês têm não. Esse negócio de ser crente não é comigo, a minha posição social não me permite isso. Ela gosta dos louvores, ela gosta da palavra, mas o projeto dela é falido. Ela não quer mudar o seu projeto. E Deus só começa a trabalhar quando eu me coloco no caminho para aceitar o projeto que Ele tem para a minha vida. A palavra de Deus fala que Saulo ainda no caminho, quando ele é alcançado pela luz, qual é a próxima etapa? Prostra. Ele já estava no caminho, a luz o alcançou. Ele não se conteve com a presença do Senhor, e a gente tem que se prostrar diante de Deus. Ele se prostra, e depois de prostrado, Deus fala, Saulo, por que tu me persegues? Só depois de prostrado ele ouviu a voz do Senhor. Estamos tentando fazer o inverso. Ouve-se primeiro a voz de Deus para depois eu me humilhar. Mas primeiro o Senhor vai ter que falar comigo, pastor. Eu não piso na igreja enquanto Deus não falar comigo. Eu não vou para a casa do Senhor, vou ficar vendo Faustão enquanto Deus não falar comigo. Aí depois sim, se Ele falar para eu descer, eu desço. Não, meu filho, desce, depois procura ouvir a voz do Senhor. E não adianta recalcitar contra os aguilhões. É do jeito dele e não é do teu jeito. Não adianta tentar forçar a barra. É da vontade dele, não é do teu jeito. Apenas obedeça. Isaías 1,19. Se quiserdes ouvirdes, em algumas versões está, se decidires obedecer. É decisão tua, minha, nossa. Se quiserdes e ouvirdes, comerás os melhores frutos desta terra. Deus tem bênção para você aqui. Deus tem projeto novo para a tua vida. Deus tem coisa nova para você. Deus ainda pode mudar a história da tua vida. Deus pode escrever uma nova agenda. Deus pode virar do avesso aquilo que o diabo falou que não tinha jeito. Mas eu preciso me colocar no caminho que Deus quer que eu ande primeiro. Eu preciso estar diante do Senhor, eu preciso me prostrar, eu preciso sentir a tua luz, eu tenho que olhar para Ele e falar, quem é esse Senhor? És tu? Sim, Saulo, sou eu, para de me perseguir. Para de atentar contra a palavra, para de tentar aprovar o Senhor dentro do teu projeto. Não é o teu projeto que Deus quer o projeto dEle na sua vida. Eu sei que é difícil aceitar, irmãos. Eu sei que é difícil. Como eu já dizia antes, por 4 vezes eu mudei.
E vai a família toda. E o detalhe da mudança, qual é? Sabe qual é? É que você olha para tua casa, parece que não tem nada. Muda para tu ver. Muda para tu ver. Quando você faz a mudança, que você encosta o caminhão, começa a aparecer caixa. Começa a aparecer caixa. Você bota a mão na cabeça, meu Deus, eu tenho tanta coisa assim, eu não sabia. Começa, peraí, para. E aí vem o ensinamento da mudança. Quando você decide mudar, é quando você descobre que você tem que descartar algumas coisas da tua vida. Quando você decidir mudar, é quando você vai ter que perceber que algumas coisas são fúteis e que não podem te acompanhar pela vida toda. E encaixota, bota fogo, ou então joga no lixo. A minha esposa que ficava... a primeira vez que eu vim de Manaus, eu comprei uma televisão de 54 polegadas. Era um móvel, aquelas antigas, mas era um móvel grande. A televisão pifou. Quando eu voltei para Manaus, eu queria levar ela. Minha esposa, pelo amor de Deus, não vai levar esse negócio atrás da gente, não. Nem funciona mais, mas é meu. Mas para botar isso aonde? Não sei, para enfeitar, faz um aquário, alguma coisa. Mas eu paguei caro, é meu. A gente tem apego às coisas fúteis. A gente não se permite que novos projetos Deus coloque em nossas vidas. Olha, joga fora que Deus vai dar no novo. Joga fora que Deus vai te dar coisa melhor. Mas enquanto você guardar o que é velho, você não entra no caminho de um novo projeto de Deus. Joga fora. Joga fora. Samuel fez quase tudo certo. Quase tudo certo. Ele obedeceu o Senhor falou, Samuel, pega um chifre, enche de azeite. E vai ao encontro de Jessé. Porque eu já tenho provido no meio dos filhos de Jessé um novo rei. Samuel foi até Jessé. Com azeite. Com a ordem. Mas ele foi sem a visão de Deus. Nem todo mundo que tem o azeite nas mãos tem a visão do Senhor. Nem todo mundo que tem o azeite nas mãos tem a visão do Senhor. Quando você for fazer projetos novos, joga o esboço do projeto velho fora. Tem gente que, eu não quero mais isso não, vou fazer um novo. Mas pega o mesmo projeto que deu errado e tenta reconstruir um projeto novo. Não. Quando você for refazer o projeto, joga o esboço velho fora. Olha o que acontece com Samuel. Samuel chega na casa de Jessé. Ele tem o azeite. Tem a ordem de Deus. Mas sabe qual é o esboço que ele tem? O esboço que Samuel tem é o esboço de 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Que é quando faz a narrativa de quem é Saul. Aí fala que é um homem jovem, bonito, de boa aparência, forte, e que dos ombros para cima sobressaía no meio da multidão. Esse era o esboço que Samuel tinha de um rei. Quando ele chega na casa de Jessé, o que Samuel procura? Ele procura Saul. Projeto velho. Quando ele chega na casa de Jessé, ele começa a olhar diante dos 6 filhos de Jessé, porque outro estava trabalhando, e ele começa a procurar um Saul, que é o projeto do homem, que não deu certo. Quem pediu Saul foi o povo. Ele começa a pedir Saul. Eu lembro, minha esposa estivesse aqui, ela já fala, ele vai começar. Eu comecei a namorar em 90, em 91 pedi minha esposa em casamento. E ela, não é muito cedo não. Eu falei, que cedo nada, nós somos crentes, vamos casar logo. E ficou naquela, ficamos noivos em dezembro de 91, e ela me chamou e falou assim, você quer casar? Eu falei, quero, senta aqui. Eu falei, ai meu Deus. Mulher quando manda o homem sentar, ela vem. Aí eu sentei e ela falou assim, olha nos meus olhos. Se você quer casar, eu tenho que te contar a verdade. Aí eu, o que está acontecendo? Ela falou assim, nós vamos casar, se você quiser, mas você não vai poder ser pai. E aí aquilo ali, durante milésimo de segundo só, irmão, foi pouca coisa. Me gelou, logo eu voltei ao normal. Eu falei, qual o problema? Nós vamos casar assim mesmo. Ela regalou os olhos e me veio uma lembrança de quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade.
Eu morava numa casa que era um terreno do meu avô, morava minha mãe, tinha uma casa da minha tia próximo. E eu lembro que durante algum período, nós fazíamos um vigília, toda última sexta-feira do mês, se não me falha a memória. E uma vez foi uma irmã de Brasília, e ela na madrugada orando, eu estava na minha casa, quando eu saí de casa, quando eu entrei, aquela mulher estava ajoelhada, ela abriu os olhos, olhou para mim e falou assim, olha, Deus está te separando, para juntamente com a tua família, servir a Ele de uma forma vigorosa. Aí eu não entendi nada, 12 anos de idade, eu fui entender isso quando eu fui consagrado a pastor. E eu entendi que quando Deus falou comigo, Deus está separando você e a sua família, eu entendi, Deus está separando eu, minha mulher e meus filhos. E o tempo passou. Eu tinha 12 anos, eu casei com 23, ou 22, fui fazer 23 depois. E o tempo passou. E quando ela falou aquilo para mim, veio um estalo no meu ouvido, eu falei assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí eu falei, por que a gente não vai poder ter filhos? Ela me contou, ela falou assim, quando eu nasci, houve um problema no parto, o médico cortou o cordão umbilical de forma errada, e até os 7 anos de idade, meu umbigo vazava pus. Era muito pus, fedia, era uma coisa horrível. E por várias vezes, minha esposa é amazonense, ela teve que sair de Manaus e ir para Belém do Pará para se tratar com um especialista. E o médico deu a seguinte sentença para ela, você vai ser uma pessoa normal, você vai ter um desenvolvimento normal, você vai poder namorar, você vai poder casar, mas nunca pense em engravidar, porque o dia que você engravidar, sua barriga vai dilatar, o seu umbigo vai voltar a infeccionar e você corre risco de vida. E ela me falou isso. Eu falei, quem foi que deu essa sentença? Foi um homem? Eu tenho uma sentença maior do que essa. Eu tenho a sentença de Deus. Nós casamos em julho de 93. Em março de 95 nasceu a Vitória. Em novembro de 96 nasceu o Vitor. Eu falei, chega de provar contra o diabo. Para! Não precisa provar mais nada. Nós já pisamos na cabeça de Satanás. Para com isso, vamos parar. Ele já foi derrotado em nossas vidas. A sentença do homem faliu. O projeto do homem faliu. Aonde o projeto de Deus entra, o projeto do homem sucumbe. 11 anos depois veio a Vivian. Só para fechar a tampa do tacho. Mas sabe o que isso quer dizer, irmãos? Não leve esboço velho. A minha esposa, ela estava condenada por uma sentença dada quando ela era ainda criança. Porque o homem disse para ela que ela não poderia ter filhos, por causa de um problema que ela teve como criança. Eu falei, qual é o Deus que nós servimos? Que projeto, que Deus é esse que faz um projeto de uma criança para uma vida toda, negativo desta forma? Eu não admito isso. E mesmo assim, antes de saber se ela ia ter filhos ou não, nós casamos, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu lembrei da promessa lá de trás, olha, você e a tua filha servirão a Deus de uma forma vigorosa, e eu guardo isso comigo. Satanás às vezes tenta colocar coisas na minha cabeça, ô Satanás, sai daqui, porque eu e a minha família servimos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família somos de Deus, aqui tu não entra, aqui tu não coloca semente, e se tentar plantar eu vou cortar. Porque há um projeto de Deus emanado nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que o primeiro homem que entra na sala é Eliabe. Samuel parado, com azeite, esperando para ungir. Entre Eliabe, mas quem Samuel vê? Saul. Um homem bonito, forte, preparado para a guerra. E ele diz, certamente é esse o homem que eu irei ungir para ser rei de Israel. Aí lá no versículo 7, do capítulo 16 de 1 Samuel, Deus olha para Samuel e fala, Samuel, deixa eu te falar uma coisa. Eu não atento para a beleza nem para a postura humana. Eu não tenho compromisso, Samuel, com o que o homem possa me apresentar. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo de uma forma diferente. E aí ele dá um estalo. Samuel para antes de ungir Eliabe, ele fica esperando, porque Deus havia falado para ele, Samuel, eu já tenho provido um rei. Samuel deixou Deus de fora do projeto. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Quando você fizer um projeto para a tua vida, coloca Deus em primeiro lugar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você formular um projeto para a tua vida, seja ele qual for, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele sentimental, coloque Deus na frente. Coloca Deus em primeiro lugar. Faz igual Paulo, coloque Ele como alvo. Coloque Ele como guia. Os teus projetos têm que começar com Ele. Com Ele. Eu achei tão lindo aquela citação que o pastor Cláudio fez aqui quando ele esteve no domingo de manhã, que ele falou sobre Davi, e depois eu tomei aquilo para mim, eu fiz até uma pregação sobre aquilo, porque eu acho incrível, irmãos, quando aquele jovem mancebo de Saul, quando Saul pede um homem que tocasse algum instrumento, aquele jovem fala: olha, rei, eu tenho um homem que toca bem, que é valente, que é sisudo de palavras, que é de boa aparência. E ele faz um relato, eu acho que ele dá ali 6 adjetivos para Saul. Mas todos os 6 adjetivos que aquele homem dá para Saul, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que de repente dentro da casa de Saul, do reino de Saul, tinha algum homem com aqueles adjetivos. Que tocasse bem, que era valente de guerra, que era de boa presença, que era sisudo em palavras, que era de boa aparência. Tudo isso tinha. Mas aquele homem termina esse relato dizendo o seguinte: e é cheio do poder de Deus. E aí é onde é feita a diferença. Aí é onde é feita a diferença. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que melhor do que eu lá no mundo tem muita gente. Muita gente mais bondosa do que eu. Muitos mais longânimos do que eu não sou perfeito. Muitos mais valentes do que eu. Mas quando chega cheio do poder de Deus, a gente exclui quem está lá fora e coloca quem está aqui dentro. A gente coloca com todos os defeitos que nós temos, com todas as imperfeições que nós temos, com todas as dificuldades que nós passamos no dia a dia, mas eu sou cheio do poder de Deus, mas eu sou cheio da graça, a minha casa é cheia da presença. É aí que nós fazemos a diferença do crente e do ímpio. Não importam os outros adjetivos, eu só quero o último: cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Ah, pastor, Senhor, me enche a cada dia. Me enche a cada dia. Isso é obrigação do crente, ser cheio do poder de Deus. Ser cheio do poder de Deus. Uma certa feita eu ouvi um pastor pregando, e ele fala: gente, eu fico ouvindo o crente dizer que quer ser cheio de azeite. Não peça para ser cheio não, peça para transbordar. Porque Deus, quando enche um crente, o azeite que transborda vai alcançar um outro vaso. Peça para transbordar. Porque o verdadeiro cristão ele não tem que ser cheio, ele tem que transbordar daquilo que Deus tem dado para ele. Tem que exalar o cheiro do azeite. As pessoas têm que chegar para você e sentir esse perfume do Senhor. Sem você estar de terno e gravata, sem estar de Bíblia, sem estar com sapato social, sem estar com uma camisa escrita Jesus, nada. Você passa por um lugar, as pessoas vão olhar: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, há algo nela que eu não tenho em mim, há um adjetivo nela que eu quero para mim. O que essa pessoa tem? Precisam enxergar na gente o poder de Deus. Os crentes querem ser diferentes. Querem não, nós somos sim. Nós somos sim. Toma isso para você. Eu, por muitas vezes, na minha adolescência, não, gente, eu não sou diferente não, sou igual a você, espera aí, para poder me socializar. Nada disso, nós somos diferentes sim. Se quiser me chamar de ET, me chama, porque um dia eu vou ser resgatado dessa terra. Mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Na minha vida há o poder do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que passaram os 7 filhos de Davi, ou 6, Eliabe, passou Abinadab, passou Simeia, passou Natanael, passou Radai, passou Zen. E agora? Tem mais alguém, Jessé? Tem. Aquele que está dentro do projeto de Deus. Não importa se você é o último, o importante é estar dentro do projeto.
Não importa se esqueceram de você. O importante é você estar dentro do projeto. Não importa se você não tem cargo na igreja. O importante é estar dentro do projeto. Não importa se você não tem condições todo dia de estar aqui. O importante é você estar dentro do projeto de Deus. É isso que é importante. Nada mais, irmãos. Nós vamos levar dessa terra. Nada mais, nada mais. O resto é vaidade. O resto é vaidade. Pura vaidade. Se nós não tivermos em nós o projeto de Deus para a nossa vida, o resto é vaidade. O resto é vaidade. Ah, pastor, mas eu sou sempre o último, não importa, você está lá. Eu quero ser o último a entrar no ônibus. Desde que eu cheguei em casa, está ótimo. Está ótimo. Pior quem fica de fora. Ah, mas eu vou ser o último, eu quero é chegar, irmãos. Eu quero é chegar. Esse projeto é de Deus para a minha vida. Ah, não. Eu estou chateado. Por quê? Porque meu irmão sentou no meu lugar hoje na igreja. Aquele lugar é meu, pastor. Eu sento ali todo domingo. Tem meu nome. Sentar ali tem meu nome. Eu sento ali todo domingo. Aí chega lá na porta, quando vê alguém sentar no lugar dele, o semblante desfalece. Porque sentaram no meu lugar. Ah, amados, isso é tão pouco. Esse projeto teu é tão pouco diante do Senhor. Faça um projeto maior diante de Deus. Faça um projeto maior diante de Deus. Eu não canto. Eu não prego. Eu não louvo. Eu nunca subi ali em cima nem para limpar. Você está dentro do projeto de Deus. Está dentro do projeto de Deus. Seja servo, irmãos. Seja servo. Enquanto todos estavam em casa para serem escolhidos, procurando ser o da vez, aquele que não estava nem aí por ser ungido naquele momento, estava lá trabalhando, apacentando as ovelhas do seu pai, fedendo a ovelha no meio do mato, cheirando mal, mas estava trabalhando. Estava trabalhando. Eu creio que os outros pegaram do melhor da essência do perfume. Olha, o profeta Samuel está chegando. E ele veio aqui ungir. Opa, vamos pegar a melhor essência de papai, pegar a melhor essência da mamãe. Vamos colocar, porque eu acho que ele vai escolher o mais cheiroso. Aí chega Davi fedendo do campo, cheirando a ovelha, suado, mas ninguém come enquanto ele não chegar. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Ele é o projeto de Deus nessa terra. Ele é o projeto de Deus nessa terra. Ele é o projeto de Deus nessa casa. Ele é que vai mudar a história dessa vida. Ele é que vai mudar a história de Israel. Qual é o projeto de Deus para a tua vida? Irmãos, qual o projeto que Deus já falou para você? Chega de tentar insistir com esse projeto. Muda. Mas você, Senhor, eu gastei tanto nele. Eu investi tanto nele. Eu empenhei tanto tempo nele. Mas se Deus já disse chega, não insista com aquilo que Deus já descartou. Não insista com aquilo que Deus já falou. Eu não quero mais. Não tem mais projeto. Não tem mais jeito. Não insista porque eu tenho coisas novas para a tua vida. Não insista porque eu tenho um projeto novo para a tua casa. Sou eu quem faço, sou eu quem tiro, sou eu quem renovo. Não insista porque dentro do meu projeto você vai ser mais feliz. E quantas vezes nós nos apegamos a coisas pequenas, irmãos? A coisas fisicamente e humanamente falando fúteis, que no piscar de olho nós descartamos e deixamos de nos apegar às coisas tão maravilhosas que são as coisas de Deus para nossas vidas. Ah, se nós aprendermos a buscar o Senhor. Ah, se nós aprendermos a buscar o Senhor. A mãe desse profeta que está aqui, ela nunca desistiu de um projeto maior. Ela poderia ter dito: Eucana, sobe sozinho. Eu não aguento aquela mulher. Vai sozinho.
Vai lá, oferece. Fala com o profeta, fala para ele que eu mandei um abraço. Mas eu não aguento olhar para aquela mulher. A minha vida desfalece diante dela. A Bíblia chega a chamar de opositora, de adversária. Ana poderia ter ficado. Mas Ana fala assim: o meu projeto é do lado do meu marido. Aconteça o que acontecer, eu quero estar ali para ver a minha vitória. Eu costumo dizer, irmãos, embora a Bíblia não me relate isso, e não é erro de exegese, é apenas uma concepção, que eu creio piamente que aquela oração feita por Ana dentro do templo não tenha sido a primeira. Eu creio que por muitas vezes Ana se ajoelhou, talvez longe do marido, ou perto dele, sei, com as lágrimas nos olhos. Ana se ajoelhou e pedindo a Deus um filho, para que Deus abrisse a sua madre. Eu creio que por muitas vezes Ana fez essa oração, mesmo porque lá no capítulo 2 de 1 Samuel, quando ela faz o seu cântico, ela revela quem é o Senhor na sua vida. Ela revela quem é Deus. E ela tem a consciência de que Deus havia fechado a sua madre. Mas quando Deus nos prova, irmãos, não é por deleite e prazer da vontade própria. Quando Deus nos permite a prova, é porque Ele quer nos colocar em lugares mais altos. A palavra de Deus fala que Ele só prova quem Ele ama. E é difícil a gente passar pela prova dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, é difícil. É momento de a gente abrir a boca para reclamar. É o momento que a gente se afasta de todo mundo, que a gente fecha o semblante para dar uma de coitado, de necessitado. E é nessa hora que o Senhor quer que você olhe para Ele, porque a palavra de Deus fala assim: quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu oro, aí é que eu sou forte. É aí que eu sou forte. Ana falou assim: aconteça o que aconteceu, o meu projeto está do lado de Eucana. Ela subia e descia. A Bíblia fala que anos após anos eles iam a Siló e voltavam. Iam e voltavam. Iam e voltavam. Mas um dia, Ana entra no templo. Ela se encontra um canto. Eu falava sobre isso ontem. Ela entra no templo, ela encontra um canto, amados, e às vezes nós temos que ter um canto só nosso. Nós precisamos ter um canto só nosso. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas existem algumas lutas que elas são tão pessoais que a gente não partilha nem com a esposa. A gente dobra o joelho e ora. A gente dobra o joelho e ora. No nosso canto é onde Deus vai mudar o nosso projeto. Ana, ela faz uma oração. E a Bíblia relata essa oração porque eu creio que as palavras que Ana falou nessa oração tenha constatado com todas as orações que ela fez anteriormente. Ela diz no final da sua oração: e ela fez um voto. Deus não manda você fazer voto. Deus não manda você fazer votos. Mas se fizer, cumpra. Deus não manda você fazer votos. Mas se fizer, cumpra. Ana se ajoelha, ou se dobra, ou se curva, ou se deita, e ela faz uma oração, e no final ela faz um voto com o Senhor. O Senhor recebe aquilo de bom grado. E Ele traz por intermédio do profeta a profecia para a vida dela. Depois de uma visão errada. Mas Ele fala: desce, que no tempo de uma gestação Deus te dará um filho varão. Sabe o que é isso? É estar no caminho. Sabe o que é isso? É se deixar ser tocado e modificado por um projeto maior do que o seu. Sabe o que é isso? É se esvaziar de toda a vaidade humana e falar: Senhor, eu vou enfrentar aquela mulher, vou calar minha boca, eu vou chorar as minhas lágrimas, eu vou derramar as minhas lágrimas, eu vou caminhar, eu vou voltar, eu vou suportar, Senhor. Mas eu só vou suportar porque eu sei que eu tenho a Ti. Eu só vou enfrentar porque eu sei que Tu vais comigo. Eu fico pensando
E não era perto, irmãos, naquela caminhada que Ana fazia até Siló. O mundo que vinha na cabeça daquela mulher. O que ela ia pensando até lá. Quem é a mulher sabe do que eu estou falando. Porque existem coisas, a mulher suporta muito mais do que o homem. Mas quando toca onde Penina tocava, a mulher se derrama. Mas Ana suportou. E todo o projeto falido caiu por terra. Ana, depois de vitoriosa, a Bíblia não nos fala que ela voltou para dizer para a Penina, aqui, ó, agora eu tenho um filho. Não precisa. Quando o projeto é de Deus, você não precisa se gabar, não precisa jogar na cara. Eu vou voltar lá para esfregar na cara dele. Não. É por isso que eu falo que todo projeto ele passa por etapas. Se você pular a etapa, você volta para esfregar na cara da pessoa. Quando você não pula, você já está restaurado. Quando você recebe a bênção, você já está longânimo, já está manso, já está mudado. E aí você sabe concepcionar aquilo que Deus está te dando. Você sabe guardar aquilo que Deus está te dando. Você não precisa esfregar a tua bênção na cara de ninguém. Você só precisa dobrar o teu joelho e agradecer, Senhor, muito obrigado por teres lembrado de mim. E eu creio em nome de Jesus que nesta noite Deus está lembrando de você e está mudando o projeto falido da tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Creio piamente que Deus tem projetos novos para cada um de nós.